Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem, meus ouvintes, nós temos testemunho de Deus diante dos nossos olhos. Os sentidos humanos exigem a lógica, exigem a razão das coisas. Chega-se a dizer que um provérbio popular, um adágio assim, no estado de Goiás, que goiano só vê se pegar. Acho que isso não é só de goiano, não. É do brasileiro, é de todo ser humano. Deixe-me ver, quer dizer, deixe-me pegar. Tem que pegar para ver. Mas acontece que isso é uma exigência dos sentidos humanos. Isso não tem nada a ver com a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos testemunhos de Deus para satisfazer até mesmo os sentidos humanos. Você pode ver e acompanhar o comportamento da árvore, da natureza, você pode apalpar. Você pode satisfazer os seus sentidos, inclusive indo lá em Jerusalém e vendo, constatando que há de fato uma tumba aberta lá em Jerusalém, que não pôde reter o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a testemunha que Deus nos dá não é para satisfazer somente os nossos sentidos humanos.
satisfaz também a nossa fé, sem dúvida alguma. Mas a nossa fé, bem entendido, a fé comum. A fé comum em relação a um fato, a uma promessa de Deus. Esse é um comportamento do judeu. O judeu exige isso. Ele quer ver milagres. O grego, sabedoria. Você vê que nós temos fatos na Bíblia, como o caso daquele centurião: o Senhor diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Esse era um gentio. Agora, o judeu já diz: vem, impõe a tua mão sobre minha filha e ela sarará. É uma fé, mas é uma fé comum. Usa os sentidos para fazer contato, o que até é bíblico. Lenços, orar por peças de roupa é bíblico. Nós temos base bíblica. Agora, essas outras coisas que surgem são invenções para ajudar os sentidos das pessoas, fazerem contato. Mas não está ajudando a fé perfeita. A fé perfeita não exige a imposição de mãos. Não exige a unção com óleo, porque aquilo é símbolo, é contato físico. Então nós, com a fé perfeita, não temos nem medo de olhar para a árvore, para a tumba aberta de Jerusalém, para outras coisas, provas físicas da morte e da ressurreição de Jesus. Nós não temos que ter um sudário, um lençol que envolveu o corpo de Jesus e a sua imagem naquele lençol. Então, o Tomé disse: se eu puder ver as feridas e botar o dedo, então eu creio que isso seria uma fé realmente, uma fé comum, fé dos sentidos. Eu vendo, eu colocando o dedo, eu apalpando, então eu creio. Mas quando Jesus apareceu para eles, então ele falou com o Tomé, que era para ele ser crente e não incrédulo. Isso quer dizer que era para ele ter fé perfeita. De fé em fé. Aquele fato exigia uma fé perfeita, uma fé na palavra, e não no físico, na prova física. Então veja, Deus tem deixado o testemunho. Ele tem nos dado o testemunho da criação. Deus usou uma garotinha para converter um filósofo ateu lá nos Estados Unidos. Ele insultou aquela criança quando ela ia para a igreja, com a sua Bíblia debaixo do braço. Ele disse: o que você vai fazer? Onde é que você já viu Deus? Então, o que ela fez? Ela olhou assim, e de repente ela viu uma florzinha daquela de pé de muro. Pegou aquela florzinha e disse para ele: Senhor, aqui está essa florzinha. Me responda, quem fez isto aqui? E aquilo foi suficiente para derrubar o homenzarrão, o grande intelectual, por terra. Ele não pôde responder à menina, e ali os seus sentidos foram convencidos de que há uma criação e por isso há um Criador. Agora, nós estamos numa estação mortal, de vida mortal, como a árvore tem sua estação própria, criando nossos filhos, casando, criando famílias. É uma vida, uma estação da vida mortal, com exigências da dimensão, luz, matéria, espaço,
Aí vem audição, paladar, olfato, tato e os sentidos do espírito, que é a memória, a consciência, a lembrança, essa coisa toda que opera através do espírito. Mas ali é uma estação. Nós estamos apenas numa estação. Você viaja de trem, você vai de estação em estação, até chegar à última estação. E nós estamos numa estação da dimensão humana, sujeitos ao contato físico, ao transporte, à alimentação física, devemos cuidar dos nossos corpos e também com a quarta dimensão aí, que é isso que você está ouvindo, o rádio, a televisão, o telefone, o fax e essas coisas que hoje os satélites estão fazendo aí 24 horas por dia, mostrando coisas que a matéria não pode ver. Olha, isso tudo, veja a teofania do homem que está lá do outro lado da terra, na sua tela. É uma aparição? Sim, isso é mandado em fagulhas. É uma lei que Deus criou. A televisão, o rádio, todas essas leis, quem criou foi Deus, não foi Satanás. Satanás simplesmente perverte, ele perverteu estas leis. Então, como cientistas já comprovaram que a televisão, o termo a televisão é uma desgraça para a humanidade, esse termo quer dizer o que a televisão apresenta é uma desgraça para a humanidade. O que o rádio manda em matéria de música e coisas tem sido realmente uma catástrofe moral, espiritual, mas não que a lei seja uma desgraça. É um meio. O carro é uma bênção, o carro é uma desgraça. Eu tenho dito, você nunca viu um casal indo para um motel de carro de boi, de carroça. Aquele burro velho puxando um casal para um motel. É o carro, é o telefone que trabalha nisso aí. Agora, isso é a árvore da ciência do bem e do mal. Faz bem e faz mal. Ao mesmo tempo, é usado para matar. Santos Dumont teria uma tristeza muito grande. Aliás, o que a história diz? Ao ver bombas caindo lá de cima, dos aviões, matando crianças. Existe uma música aí sobre essa ciência, não é? Você está jogando bombas, matando as minhas crianças. Agora, isso é uma estação. E durante essa estação você mostra os atributos de Deus, a sua fé, a sua eleição. Vai ali no trem, muita gente, cada um com um comportamento peculiar, particular. E tem aquele que é o cristão, que mesmo na hora de comer, dá graça ao pão, é diferente. Ele não está fumando, poluindo aquela estação, aquele meio ambiente. Eles estão tão zelosos do meio ambiente, então deveriam dispensar o imposto e não registrar patente. Não é fechar as fábricas, não. Bastava dispensar os impostos e não registrar patentes, anular todas as patentes das fábricas de cigarros, como também de bebida alcoólica, para que elas viessem à falência e fechassem. Mas os impostos e a força do mal, a força oculta, que tira todos bem intencionados do caminho, não deixa. Mas isso é questão
da estação em que estamos vivendo. Por isso tem que morrer. Tu és pó, e em pó hás de tornar. Não adianta o dinheiro, não adianta a posição social, intelectual. Tem que se tornar ao pó. E se tornando ao pó, segue-se as estações. Vem a quinta dimensão, que é um pesadelo. Aquele rico que conviveu, contemporâneo de Lázaro, foi para a quinta dimensão. Isso é como um pesadelo, não acaba de chegar e nem pode voltar. Isso não é um tacho de azeite fervendo. Isso é um estado, é uma dimensão. E aqueles que ultrapassam, passam pela quinta dimensão, onde Jesus esteve, para tirar de lá todos aqueles que os cortejaram para os portais eternos, todos aqueles que creram, como Abraão, pela fé, não pelos sentidos. E se ele fosse olhar para os sentidos, ele não creria na promessa, não teria Isaac. A fé ficaria sozinha, não teria o amor, que é Isaac. Então, você vai, nessa estação, você passa pela quinta estação, que é a quinta dimensão, e logo você adentra a sexta dimensão, onde aqueles que estão dormindo no Senhor para o mundo estão com corpos celestiais, ainda não glorificados, porque eles terão que ir para a sétima dimensão, mas só vai na sétima corpos glorificados. Então aí nós temos as estações como testemunho, e durante essa estação nós dedicamos os bebês, casamos os jovens e sepultamos os velhos. Mas nós temos um passe, um ticket pago para atravessarmos, irmos para a estação desejada. Aquele que veio do céu volta para o céu. Por isso, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó, o físico, de onde ele veio. E o espírito sobe até de onde ele veio. Para onde ele veio? Para Deus, o qual deu, foi ele quem deu aquele espírito. Quando a criança chora, foi o sopro da vida enchendo os seus pulmões. É ali quando ele recebe o seu espírito. Então o que acontece? Quando esse espírito volta para o lugar de onde ele veio, ele está em uma outra estação. Agora ele não fica despido. Você corre na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Há um corpo celestial, quando esse tabernáculo é desfeito, essa casa terrestre. Há um outro, para você não ficar vagando aí, baixando em sessão espírita. Supostamente, não é? E quando o Filho de Deus surgir com sua cura em suas asas, então, o que acontece? Aí você vê claramente as Escrituras se cumprindo. Será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disto. Ela satisfaz os sentidos. Logo, se somos um cristão e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada, a não ser vitória para nós, porque nós não estamos selados, não é só até o dia da morte, mas o dia da redenção, de brotarmos novamente, porque este velho corpo corruptível, sobre o qual Satanás ainda tem poder nesta dimensão, cairá no pó da terra. E o meio é a doce morte, segundo o poeta. Ó, vem, doce morte,
Porém, quando esta estação errada agora, é a alternativa para se manifestar atributos de Deus, esta estação mortal se cumpre, então nós passamos para a estação imortal. Está vindo agora o imortal. E por isso São Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de vocabulários difíceis? Não. É que o mesmo Senhor voltará com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É para nós consolarmos uns aos outros, não é com vãs filosofias, não é com vocabulário que precisa de um dicionário ao lado. A maior dificuldade da Septuaginta, dos tradutores, daqueles 70, para traduzirem do original para o grego, foi a linguagem que Jesus usou. Foi a linguagem popular, a linguagem da plebe. Foi o nós vai, o nós foi, do povão. Foi isso. E com isso ficou inexcusável tanto o indouto como o douto. Porque o doutor sabe o que significa nós vai. É como eu tenho dito, isso é como os frangos de granja e os frangos caipiras, não é? O frango caipira diz para os outros, nós vai para a panela. O de granja diz, nós vamos para a panela. Isso quer dizer, vai tudo para o mesmo lugar. Entendemos? A luz da palavra, ela é contundente, mas ela é convincente, ela é gostosa. Ela faz vibrar a gente mesmo. A gente está discorrendo, a gente vibra por dentro. A gente dá vontade de gritar, até de falar língua estranha, né? Então ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra. E eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória. Agora eu pergunto para vocês, onde é que está a heresia? A heresia está assim quando fere aquelas doutrinas da velha mãe, lá do Concílio de Nicéia. É isso que é a heresia? O que o povo está ouvindo agora? Minha irmã, meu irmão, preste atenção nisto. Veja o que vira um câncer diante dessa verdade. O que vira esse Golias diante desse Davi e dessa pedrinha. Isso não é nada, esse câncer. Essa diabetes não pode ser nada. Esse derrame, essas ameaças no físico não pode ser nada. Mediante esta grande promessa, essa grande realidade. O que era a velhice, os 100 anos de idade para Abraão, os 90 anos para Sara, diante da promessa, diante de sua fé? Olha, o nosso tempo já se foi. Deus continuará te abençoando com esse testemunho da palavra e da natureza, em nome de Jesus Cristo. Aí está a sua bênção. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo.
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página, transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Diz o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Momentos no Tabernáculo da Fé. Irmã Jane e irmã Norma cantam há momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de lágrimas, de tristeza. Mas lembremos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos para o tabernáculo com Há Momentos, irmã Jane e irmã Norma.
receberei o meu galardão. Há momentos que tudo parece tão escuro, palavras que às vezes ferem nosso coração, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Ouvintes, a meditação, ela faz parte da vida do homem. Isso de um modo geral. Todo ser humano depende da reflexão. O próprio inocente, a criança, tem reflexão. Às vezes a mãe pensa, meu filhinho está tristinho, está ali caladinho. Ele tem a reflexão infantil. O adolescente tem a reflexão adolescente. E, por certo, é claro, lógico, que o homem, quando atinge a idade da maturidade, ele tem que ter a reflexão da maturidade. Aqui, no Evangelho segundo São João, capítulo 17, nós temos a oração do próprio Senhor Jesus Cristo, chamada a oração sacerdotal. Não tem oração mais perfeita, mais completa do que esta. E Jesus disse, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Voltemos ao poder da meditação. É necessário que se medite em relação à vida eterna. É necessário que se medite, que tenha reflexão sobre a vida após morte. O homem tem que parar para isso, porque ele medita sobre seus negócios, reflete sobre o dia de amanhã. O jovem ainda reflete, medita sobre o seu futuro, pretende se formar, ou ser um fazendeiro,
um técnico em qualquer coisa, de acordo com sua vocação. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo faz uma advertência, recomenda que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isto quer dizer refletir, meditar sobre o reino de Deus. Porque o que viria aproveitar o homem, ganhar o mundo inteiro, se viesse perder a sua alma? Nós não temos um versículo na Bíblia que diz que a alma vale mais que o mundo todo. Já me perguntaram por isso. Não. Mas a dedução bíblica é esta, que a alma vale mais do que o mundo todo. Quando Jesus perguntou isto, fez essa pergunta, uma pergunta que adverte, que precisa ser refletida, você precisa meditar sobre ela. Ele disse exatamente que a alma vale mais do que o mundo todo, porque quando ele pergunta o que aproveita o homem granjear o mundo todo, se vier perder a sua alma, então a sua alma vale mais do que o mundo todo. Porque depois que a pessoa parte daqui, estando com Cristo, se fosse-lhe oferecida a oportunidade, suponhamos que ela tenha sido pobre aqui, como Lázaro, agora lhe dá a oportunidade de voltar e ser a pessoa que teria o mundo todo, tudo em suas mãos. Ela diria: não, eu não quero. Eu não troco isto por esse mundo todo, porque eu já conheço a glória. Eu conheço uma outra vida. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele não fez a barganha com Satanás exatamente por causa disso. Porque ele já conhecia a glória. Ele, como Deus, ele já conhecia a glória antes. Então ele não podia trocar pela glória do mundo, porque a glória do mundo neutraliza a fé. Você vê que a glória terrena neutralizou a fé de Ló, mas não neutralizou a fé de Abraão. Por quê? Exatamente por causa disto. Porque Abraão não olhou para a glória terrena, para a glória do mundo, mas sim para a glória de Jerusalém. Pela fé, ele peregrinava em busca da Jerusalém, até que ele veio a encontrá-la quando Jesus morreu e foi lá embaixo e buscou a todos eles. Agora, prestemos atenção, isto quer dizer, meditemos nisto. Isso é para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto. E o velho, então? É necessário que se medite, tenha isso como necessidade primordial. É a cabeça da lista. É Deus primeiro. Em primeiro lugar, porque você pondo Deus em primeiro lugar, você está pondo a sua vida eterna em primeiro lugar. Não é que Deus seja um egoísta e quer ter o primeiro lugar simplesmente para benefício próprio. Não, não é assim. Assim é com os homens. Deus quer que você o coloque em primeiro lugar, porque isso significa você em primeiro lugar. Isto quer dizer, significa a sua alma, a sua vida eterna em glória, em primeiro lugar. Então, Jesus Cristo declarou nesta oração
que os seus não são do mundo, como ele não era do mundo. Ele desejou realmente e orou, e isto veio acontecer, vai acontecer, que todos os seus conhecerão a glória. Um irmão que gostava muito de caçar com o profeta desta era, diz para ele: irmão Branham, no milênio nós vamos caçar? Ele diz: não, no milênio nada vai morrer. Você quer uma comparação exata sobre o milênio? Irmão, pense um pouquinho. Se você tivesse sido um porco e depois você tivesse sido transformado em homem, em um ser humano, você gostaria de voltar a ser aquele porco? É claro que não. É claro que não. Agora ele usou essa ilustração grosseira para mostrar o que é realmente o milênio, o que é a vida com Cristo. Então, o profeta diz: agora você multiplica milhões de vezes, dentro da lei da relatividade, entre o homem se tornar porco, voltar para o chiqueiro. Você multiplica isso milhões de vezes. E pense, depois que você estiver lá, naquela condição, naquele estado de salvo, no corpo celestial, você jamais pensará em ser humano. Isso multiplicado milhões de vezes, relativamente falando, em relação ao humano, transformar em um porco. Veja que grandeza! Não dá, a mente humana não dá para conceber. Ela não pode admitir, ela não pode assimilar a mente humana. Olha, é constatado isso cientificamente que o homem não usa nem 10% da sua mente. O homem que usa 10% da mente é um excepcional, um superdotado. Agora você já pensou 100%? Não é nesse corpo. Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Porque Cristo usa 100% de sua mente. Ele é Deus. E em corpos glorificados, nós também teremos a mesma capacidade. Por isso não vamos estar sujeitos ao tempo, ao espaço, à idade, não é? Não vamos nos envelhecer. Se o homem conseguisse usar 100% da mente dele dentro da dimensão humana, o que é impossível, ele não morreria, simplesmente não morreria. Ele não envelheceria, não adoeceria, não estaria sujeito a transporte, se transportaria pelas ondas, o que eles querem fazer. A grandeza disso não tem tamanho. É uma perfeição absoluta. Agora, nós temos a mente de Cristo dentro da dimensão humana o suficiente, que é em porção, é como penhor. Isso quer dizer o Espírito Santo, o penhor do Espírito. Aí que vai se cumprir aquilo: quem tem, ser-lhe é dado; quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse que será tirado é aquilo que é em parte de 1 Coríntios 13, são os dons que tem em parte, e eles confundem aquilo como o Espírito Santo mesmo. Mas quem tem o penhor é como a viúva, que já tinha um pouquinho de azeite, tinha um pouquinho de farinha, então aquilo foi multiplicado. Ela tinha, por isso foi dado a ela. Mas ela tinha um real. Ela tinha uma porção, mas verdadeira, autêntica, a porção física da coisa. Não era um dom apenas. Não era coisa que era em parte em porção, mas não em matéria. Nós temos a porção
em matéria do Espírito o suficiente para vivermos como cristãos aqui. Mas então receberemos a plenitude da divindade, porque nós somos corpo de Cristo. E no corpo de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora é 100% para aquilo, porque nessa vida aqui, na dimensão humana, é em parte. Em parte conhecemos, em parte. E o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, havendo profecias, havendo línguas, serão aniquiladas quando vier o que é perfeito, o que é absoluto, o amor ágape. Isso é profundo, isto causa segurança, e é exatamente isso que nos traduz o testemunho dos profetas. Gente, se há falsos profetas, é porque há verdadeiros profetas. Se a Bíblia fala do falso profeta no singular, é porque teria que haver o profeta verdadeiro no singular. A Bíblia fala dos falsos profetas no plural. Os falsos profetas. E a Bíblia fala dos verdadeiros profetas. Um pregador é um profeta. Na língua inglesa se entende um pregador como um profeta. É a boca de Deus falando ao povo. Esse é um profeta, é aquele que fala no lugar de Deus, que tem um ofício para falar ao povo. Ele é homem como os demais, sujeito às mesmas paixões, rodeado de fraquezas, mas tem um ofício sobre ele. Por isso você deve respeitar a todos os pastores, sem exceção de qualquer igreja, de qualquer religião. Você tem que respeitar o padre. Respeitar, porque existe um ofício sobre aquele homem. Você não vê como Davi respeitou a Saul? Por causa da unção. Ele cortou a orla do seu vestido e aquilo lhe doeu o coração depois. Porque Davi tinha erros terríveis na sua vida, mas tinha um coração segundo Deus. Então por que nós precisamos do testemunho dos profetas? Porque isso é que forma o fundamento da igreja. Já não é só mais o mar, a árvore, o zodíaco, agora é a palavra falada. Os anjos atentaram para isso, mas isso tinha que ser através do homem, rodeado de fraquezas. Então, se há uma nota falsa, é porque há uma verdadeira. É preciso meditar, refletir. O ouro é maleável, o latão não, o bronze não. Mas o ouro é maleável. Ele pode ser moldado. Nós não podemos ser rígidos. Um material rígido. Nós temos que ser flexíveis para assim sermos moldados por Deus. Flexíveis em relação ao bem, em relação ao espírito. Quantos que foram rígidos em relação aos profetas, eles estavam sendo rígidos em relação a Deus. Por isso rejeitaram a Deus. Quem rejeita a vós, a mim me rejeita, disse Jesus. Minha irmã, meu irmão, o Senhor te abençoe com testemunho do profeta, com testemunho dos profetas e do profeta. Você recebendo o testemunho dos profetas, que por sua vez recebem o testemunho do profeta, você estará totalmente livre, guardado do testemunho dos falsos profetas e do falso profeta, porque ele é anticristo, falso profeta e besta. Deus te abençoe com sua saúde, a bênção da palavra esteja no seu coração, na sua vida, com o testemunho dos profetas de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor, para Ele te achega se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, e daqui o mundo possas ganhar, e das sendas de agora tu estás a trilhar. Já o preço avaliaste o valor. E enquanto sua graça ainda branca
alheio valor. De tua alma o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar, e da senda que agora tu estás a brilhar, já o preço avaliaste o quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor, para Ele te achegas se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor. De tua alma o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar, e da senda que agora tu estás a brilhar, já o preço avaliaste o e enquanto sua graça ainda franca estiver e exausto não for seu valor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer: já o preço avaliei o valor. De tua alma o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar, e da senda que agora tu estás